Olá pessoal, aqui é o professor Samuel que está falando e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para configurar roteamento estático em roteadores da Cisco. Para isso a gente vai estar utilizando então como cenário base o laboratório 02, tá? Que já está lá na nossa plataforma de ensino também para vocês baixarem, né? Roteamento ele é extremamente importante quando a gente pensa em comunicação entre redes de computadores, porque é através dele que é possível a gente fazer com que a comunicação entre computadores dentro de um contexto de uma única rede local possa acontecer e possa se expandir também para fora dessa rede local e possa atingir uma outra rede local. Tá? Então, quando a gente tem a comunicação numa mesma rede local, não existe o processo de roteamento, existe o processo de comutação que acontece no switch, que é um dispositivo de camada 2. Tá? É o mesmo, então, domínio de broadcast. Mas quando a gente pensa então na comunicação entre redes distintas, né, quando a gente tem mais de uma rede, isso é muito comum em empresas de médio, de grande porte, a gente passa a ter um cenário muito parecido com esse daqui. Né? Nesse cenário, então, por exemplo, a gente pode observar a existência de uma rede local 192.168.1.0 barra 24, lembrando que barra 24 é a notação CIDR da máscara padrão 255.255.255.0. O que isso quer dizer? Quer dizer que são esses três primeiros octetos que identificam a rede. Então, todos os endereços de hosts iniciados em 192.168.1 garantem que essas máquinas, né, identificam que essas máquinas fazem parte dessa mesma rede local. Então, se a gente observar esse cenário, antes de partir para a configuração propriamente dita, vamos entender, né, o que a gente tem nesse cenário. A gente tem uma repartição aqui, através desse bloco, né, onde do lado esquerdo e do lado direito a gente tem a representação de duas unidades de uma empresa. Tá? Então a gente pode pensar que aqui do lado do roteador A a gente tem uma matriz, e aqui do lado do roteador B, do lado direito, a gente tem uma filial. Dentro dessa matriz, a gente tem, então, três subredes. Então, existem três subredes segmentadas no espaço físico da matriz, que são as subredes 192.168.1, conectada nesse switch, a subrede 192.168.2, conectada nesse outro switch, a subrede 192.168.3, conectada nesse switch. Quando a gente vai lá para o lado então, do roteador B, da outra unidade, a gente tem apenas duas subredes, a 192.168.8 e a 192.168.9. Tá? Então, são essas as subredes locais que a gente tem. Mas é importante que quando vocês olhem para esse cenário, vocês percebam que existe ainda uma outra rede extremamente importante para viabilizar a comunicação entre todas essas subredes aqui da matriz e na filial, né? Que é a rede de longa distância que conecta as duas unidades, que no nosso caso aqui nesse cenário é essa ligação serial entre roteador A e roteador B. Do ponto de vista prático, a gente teria aqui uma representação de uma nuvem, né, que é uma tecnologia de longa distância qualquer que exista na empresa, seja uma VPN, seja uma linha privativa, seja um MPLS, um Frame Relay, enfim. Né, a gente não está focado nesse laboratório na tecnologia de longa distância em si. Então, para representar isso, a gente acaba utilizando uma conexão ponto a ponto serial entre os roteadores. Tá? E quando a gente faz isso, a gente tem que informar um dos dois roteadores como sendo o dispositivo responsável por prover a sincronização da comunicação entre eles dois. Isso vai ser uma única linha de comando que a gente vai configurar no roteador que provê o clock, que é o roteador A, mas no ambiente em que existe uma tecnologia de rede de longa distância, essa função normalmente fica a cargo do modem. Né? A operadora de telecomunicações coloca um modem no ambiente da empresa, um modem em cada lado, e um cabo é conectado do modem no roteador. É o modem que é o dispositivo DCE que vai prover
a sincronização. Então, quando a gente for configurar a sincronização aqui, é mais para fins de funcionamento do nosso laboratório, mas não é algo que você provavelmente teria que fazer no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, quando a gente olha para esse cenário agora, a gente tem que enxergar claramente a existência de 5 redes locais, 3 na matriz, 2 na filial, e uma rede de longa distância. Tá? Outra observação importante, né, reparem que, como a gente tem aqui um link de longa distância, um link ponto a ponto, é muito comum nesses casos a gente usar redes com máscaras /30, ou seja, 255.255.255.252. E o que quer dizer uma rede /30? Isso quer dizer que a gente só vai ter 2 bits sobrando para endereçar hosts, 2 elevado a 2, 4 endereços. O primeiro endereço é reservado para identificar a própria rede, o último para broadcast. Ou seja, só existem 2 endereços válidos para a gente atribuir para interfaces. E é comum a gente usar esses endereços /30 em links ponto a ponto por 2 motivos principais. Primeiro, por uma questão de economia de endereços, mas até mais importante do que isso, do ponto de vista de segurança. Né? Porque se eu só tenho 2 endereços possíveis, fica inviável que alguém se torne membro dessa rede. Tá? Então a gente vai usar os 2 endereços possíveis, um em cada ponta dessas interfaces. E então a nossa rede passa a ser a rede 192.168.0.248, sendo que a gente pode usar, e a gente vai usar para identificar as interfaces, os endereços 192.168.0.249 desse lado, e 192.168.0.250 desse lado. Tá? Lembrando, então, que 192.168.0.251 é o endereço de broadcast dessas duas, entre esses 2 elementos aqui na rede 248. Então, esse é o cenário que a gente tem, e quando a empresa tem uma estrutura dessa, a gente diz que isso não é uma rede, isso é uma interrede. Tá? E o que quer dizer que isso é uma interrede? Isso quer dizer que isso é uma rede de redes. E para viabilizar a comunicação entre redes, necessariamente a gente vai precisar configurar roteamento. E quando a gente configura roteamento, né, a gente tem 2 abordagens para trabalhar com roteamento. A gente tem o roteamento estático, que consiste no processo de configuração manual de todas as rotas, e a gente tem o roteamento dinâmico, que consiste no processo de configuração da comunicação entre as redes através de protocolos de roteamento dinâmico. Né? Normalmente a configuração do roteamento dinâmico tende a ser um pouco mais tranquila, porque vai ficar a cargo dos protocolos de roteamento se comunicarem entre si para descobrir essas redes. Tá? Nesse cenário aqui, a gente vai estar focando exclusivamente em roteamento estático. Então, para a gente hoje, não existe roteamento dinâmico. Tá? Mas só para vocês entenderem, quando a gente tem essas 2 opções, né, o roteamento estático e o roteamento dinâmico, a gente tem que entender quando que eu devo usar um ou quando que eu devo usar o outro. Né? Qual é melhor, roteamento estático ou roteamento dinâmico? E essa é uma pergunta cuja resposta é depende. Né? Depende do ambiente da minha empresa. Então, quando a gente olha lá para o roteamento estático, a gente tem vantagens e desvantagens. Quando a gente olha lá para o roteamento dinâmico, a gente tem vantagens e desvantagens. Tá? Então vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens do roteamento estático. Né? O roteamento estático ele tem como primeira grande vantagem um desempenho melhor. E por que o desempenho dele é melhor? Por um motivo simples. Como todas as configurações de rota são feitas manualmente, em todos os roteadores do ambiente da interrede, não existe nenhum protocolo, nenhum programa, nenhum software adicional em execução na rede que vá consumir mais recursos de processamento do roteador e, principalmente, por não existir o roteamento dinâmico, não vai também ocorrer a demanda, a necessidade de tráfego adicional na rede. Né? Porque tudo que eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte, tudo que é automático em redes de computadores, tudo que é dinâmico, tem desempenho pior do que aquilo que é estático. Então, por exemplo, atribuição de IPs. O desempenho de IPs atribuídos estaticamente para a rede é melhor do que dinamicamente via DHCP.
Por quê? Se no DHCP esses IPs são descobertos automaticamente e fornecidos através de um serviço, de um servidor rodando um serviço DHCP, necessariamente as máquinas e o servidor têm que constantemente trocar algumas mensagens para chegarem no acordo de como é que vai ocorrer essa configuração. E por menor que seja, né, esse tráfego na rede, e dependendo do projeto da sua rede em camada 2, o tráfego do DHCP pode ser muito representativo, mas por menor que seja esse tráfego, sempre existe a demanda por esse tráfego. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o protocolo de roteamento dinâmico. Se a gente executasse o roteamento dinâmico entre esses dois roteadores, a gente ia consumir banda desse link de longa distância, porque esses dois roteadores iam trocar informações entre si constantemente. Então, uma grande vantagem do roteamento estático é que ele tem desempenho melhor, porque eu vou consumir menos processamento dos roteadores, porque o protocolo de roteamento dinâmico é um software que tem que ser executado. No roteamento estático não existe um software em execução, e a gente vai consumir também menos banda. Tá? Uma outra vantagem do roteamento estático, a gente costuma dizer que é a questão da segurança. Mas a gente tem que pensar bem, refletir sobre isso, né, para não falar bobagem. Quando a gente diz que o roteamento estático tem vantagens do ponto de vista de segurança, a gente quer dizer o seguinte: a gente vai estudar na próxima videoaula sobre o roteamento dinâmico, que a estratégia para configurar o roteamento dinâmico consiste em anunciar para todos os roteadores vizinhos quais redes vão estar diretamente conectadas nesse roteador. Então, quem vai fazer, por exemplo, a configuração de um roteador aqui com roteamento dinâmico na unidade do roteador B, da filial, não precisa ter conhecimento de toda a interrede. Ele só precisa conhecer a rede física do prédio em que ele trabalha e anuncia essas redes para todos os demais vizinhos de longa distância que possam existir. E isso acaba sendo ruim do ponto de vista de segurança, porque quem faz essa configuração no roteamento dinâmico implica, ele pode ter, né, pode ser que ele tenha menos conhecimento da rede como um todo. Já no roteamento estático, quem vai fazer essa configuração, e isso vai ficar evidente a hora que a gente resolver esse laboratório aqui, quem faz a configuração do roteamento estático tem que ter um conhecimento de todo o ambiente da interrede para não fazer nenhuma bobagem. E é por conta disso que a gente diz que o administrador, quando configura o roteamento estático, ele tem que ter mais conhecimento do ambiente da interrede que ele vai estar configurando. E isso implica em ter o profissional com maior conhecimento da rede em que ele atua, né? Não necessariamente um profissional com mais conhecimento de redes, mas que conhece melhor o ambiente de trabalho dele, e que por conta disso também, né, torna o processo de roteamento mais seguro. Tá? Mas o roteamento estático também não tem só benefícios, não tem só vantagens, ele tem algumas vantagens, algumas desvantagens bem consideráveis. Por exemplo, então vamos lá. Uma grande desvantagem do roteamento estático é que, por ele ter que ser configurado manualmente, todas as rotas em todos os roteadores, qualquer alteração que eventualmente seja feita numa rede reflete na reconfiguração do ambiente da sua interrede. Tá? E isso torna a administração de um ambiente com roteamento estático mais difícil. E é por isso também que, quanto maior for a sua rede, né, em redes muito grandes, o roteamento estático se torna totalmente inviável. Então, ele deixa de ser uma opção. Então, em redes muito grandes, a gente tem que cair realmente para o roteamento dinâmico, né, o estático deixa de ser uma opção. Mas num cenário relativamente pequeno, como esse daqui, o roteamento estático é mais do que suficiente. Tá? Ele é mais do que suficiente para a gente garantir a comunicação entre todas as máquinas. Tá? E isso vale não só para qualquer alteração na rede, mas a adição de novas rotas, remoção de rotas, alteração de rotas, qualquer processo de alteração da sua rede implica na reconfiguração. Então, por exemplo, amanhã a filial cresce e surge uma nova subrede, essa nova subrede tem que ser adicionada no ambiente da interrede para que exista a comunicação. Tá? Então, o panorama basicamente de vantagens e desvantagens seria esse. Tá ok? Bom,
Outra coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, né, quando eu trabalho o roteamento estático com eles, até o roteamento dinâmico, mas principalmente o roteamento estático, né, eu vejo nos alunos que sempre existe aquela sede, aquela vontade de pegar o cenário, abrir o roteador e já sair configurando. Né? E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, eu falo, pessoal, vamos com calma. O processo de configuração em si, ele não é difícil, ele é fácil. Conhecer a sintaxe para criar rotas, né, para configurar o roteamento estático, é fácil. Isso aí você encontra em qualquer manual. A grande sacada, o passo realmente importante, então a grande dificuldade não é adicionar as rotas, conhecer a sintaxe. É saber quais parâmetros têm que ser informados em cada uma das linhas de comando. E para você saber quais comandos tem que ser, quais parâmetros têm que ser passados para os comandos, qual rede eu quero adicionar, através de qual próximo salto e tudo mais, a gente precisa necessariamente organizar a informação. Então não adianta você querer configurar roteamento no ambiente de uma interrede, né, simplesmente sentando lá na frente do equipamento e começando a digitar um monte de linha de comando, que isso não vai dar certo. Em algum momento você vai se confundir, é muito fácil errar uma configuração por digitar um único número errado num octeto, e eu costumo dizer isso para os meus alunos nos cursos presenciais que eu trabalho na universidade, né? Eu falo para os alunos o seguinte, pessoal, não adianta, quando eu aplicar a prova para vocês chegarem para mim e falar, mas professor, era um 92182, eu só coloquei um 92183, eu só errei por um. Na hora que isso está implementado, não existe o errar por um, errar por dois. Qualquer deslize vai ser suficiente para fazer a sua rede não funcionar. Então, para evitar que isso aconteça, é extremamente importante que a gente seja organizado com as informações. E é por conta disso que lá no Laboratório 02 do meu livro de laboratório Cisco, eu trago para vocês uma tabela que eu recomendo que todo mundo deve usar como base na hora de configurar roteamento estático, que é uma tabela de mapeamento das interfaces, eu já vou falar o que é isso, e uma outra de incremento manual de rotas na tabela de roteamento. Então, somente depois que a gente entender o nosso cenário e preencher essas duas tabelas, é que a gente vai partir para o processo de configuração, sempre consultando essas tabelas, tá ok? Isso é importante, tá? Bom, então vamos começar configurando as redes aqui embaixo, e isso não tem nada a ver com o roteamento ainda, mas só para deixar o nosso ambiente operacional, e daí a gente vai partir para o roteamento estático, fazendo a configuração dos roteadores A e roteador IB, tá ok? Então, a gente tem aqui o nosso planejamento, né, as redes locais, 1, A2, A3, A8, A9. Cuidado para vocês não se confundirem aqui, tá? De 1, 2, 3 salta para 8, 9. E a gente vai então atribuir IPs para essas máquinas. A gente vai combinar o seguinte, né? Toda rede local, então, para poder sair, para conversar com outras redes, ela precisa da configuração de um gateway. Então, quais são as configurações básicas que vocês sempre fazem na interface de rede, na placa de rede de um computador? Né? Você configura um endereço IP, você configura uma máscara de rede associada a esse endereço IP, você configura um endereço de gateway se você quiser sair para outras redes, por exemplo, a internet. Lembrando que nesse cenário a gente está focando no roteamento interredes sem o contexto da internet. A gente está preocupado com o processo de configuração de roteamento. Tá? E você também configura lá o DNS, né, para você ter a resolução de nomes e tudo mais. Como a gente vai estar trabalhando com a conectividade de camada 3, eu não estou preocupado com DNS. DNS é a camada de aplicação. Eu preciso garantir que todas as máquinas entre todas as redes vão se pingar. Então, a configuração das máquinas para a gente vai consistir no IP, na máscara de rede e no gateway. Ok? Então, lembrando, quem vai ser o gateway dessas redes locais? O gateway dessa rede vai ser um roteador que tenha saída para outras redes. Então, essa rede 1 só chegaria na rede 2 através, necessariamente, da figura desse roteador. Então, essa interface do roteador A, que está conectada, fisicamente conectada no switch que representa a rede 192.168.1.0, vai ser o gateway da rede 1. Essa outra interface, a F01, vai ser o gateway da rede 2.
e a interface F10 vai ser o gateway da rede 3. Da mesma forma que na filial, a interface F00 vai ser o gateway da rede 192.168.8 e a F01 vai ser o gateway da rede 192.168.90. Tá ok? Então vamos combinar o seguinte, né? Toda interface de um roteador, então, ela vai ser membro, vai ser um nó de alguma rede. Então, ela tem que ter um IP que seja membro dessa rede. Lembre-se sempre disso, e eu sempre vejo as pessoas fazendo confusão com isso. O gateway de uma rede sempre, necessariamente, tem que ser membro da mesma rede local. Por quê? Quando o sistema operacional, você está aqui no computador, vamos supor, 192.168.1.1, né? Quando você dá um ping 192.168.1.2, o sistema operacional faz o seguinte, ele lê o seu ping, aí ele vai falar, bom, eu quero chegar em 192.168.1.2. 192.168.1 com a máscara /24, está na mesma rede que eu ou não? Então, peraí, deixa eu ver. Eu sou 192.168.1/24. Ah, a gente está na mesma rede 192.168.1. Então, essa comunicação vai acontecer diretamente em camada 2 através do switch. Nem chega no conhecimento do roteador. Agora, se você está aqui na máquina 192.168.1.1 e você quer falar com 192.168.2.1, então reparem que agora eu não estou mais na mesma rede local, eu fui para outra. O sistema operacional vai olhar o seu ping para 2.1 e vai falar, opa, 2.1 é uma outra rede que não é a minha rede local. Então, ele vai consultar se existe algum gateway configurado nas suas configurações de rede. Se existir, ele vai encaminhar esse tráfego, esse pacote endereçado para outra rede, para o gateway. Só que ele só alcança o gateway através do switch de camada 2. E é por isso que esse gateway tem que ser membro da mesma rede local. E aí, quem vai ser o dispositivo de camada 3, que tem capacidade de fazer comunicação entre redes distintas através de roteamento, e é por isso que o roteamento a gente vai configurar nos roteadores, vai ficar sob responsabilidade dos roteadores. Esses sim têm capacidade de pegar tráfego de uma rede e mandar para outra através de consultas nas tabelas de roteamento que a gente vai ver daqui a pouco, tá legal? Então, o gateway tem que estar sempre na mesma rede local. Vamos combinar o seguinte, a gente vai reservar o último endereço de cada rede para as interfaces do gateway. Então, por exemplo, a interface F00 vai ser 192.168.1.254, tá? Aqui, 192.168.2.254, 3.254, 8.254 e 9.254. E aqui nas máquinas, embaixo, a gente vai colocar sequencialmente a partir de 1. Tá? 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2. Tá ok? Então, basicamente, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar uma por uma dessas máquinas. É um processo um pouco chato, pessoal, vai dar um pouco de trabalho, mas eu gosto de fazer isso para a gente exercitar aí a prática de configuração dos IPs. Tá? Então, a gente vai clicar em cada uma das máquinas, ó. Aí a gente vem em Desktop, IP Configuration, e a gente vai atribuir isso estaticamente. Tá? Então, vamos lá. Essa primeira máquina é 192.168.1.1, com a máscara padrão /24, cujo gateway será 192.168.1.254. Reparem que eu já estou configurando o gateway, mas ele ainda não existe na realidade. Tá? Eu vou só checar se pegou. ipconfig, olha lá. Pegou as configurações. Ok, vamos para a próxima. E agora vai ser um processo bem repetitivo. Tá? Vamos só prestar atenção para não errar na hora de configurar os endereços, que é facinho de errar por desatenção. Então, 92.168.1.2 para o host, máscara padrão, 1.254 para o gateway. O gateway é o mesmo porque são duas máquinas na mesma rede. E para já ir testando se está tudo certo, sempre que eu configurar o segundo host, eu já vou tentar fazer um ping para o vizinho. Tá? Olha lá, resposta. Por quê? Camada 2, está tudo certo, mesma rede local. Tá? Já configurei os IPs de camada 3 na mesma rede, está tudo certo. Se eu tentar pingar o gateway agora, não vai funcionar, porque o gateway ainda não é um nó ativo na rede. Ó, a interface do roteador está desligada. Por padrão,
toda a interface de roteador da Cisco vem desativada. Por padrão, toda a interface de switch vem ativada. Tá? Ok. Primeira LAN configurada, vamos para a próxima. Configuração de IP, 192.168.2.1, muito cuidado para não errar, pessoal. 192.168.2.254, os alunos erram demais nessa hora aqui, não porque não sabe, lógico, porque essa configuração é a mais básica, mas justamente por achar que isso é o mais fácil, né, o aluno acaba configurando de qualquer jeito, e é aí que o erro em redes, o erro sempre acontece na desatenção, tá? A hora que você acha que vai ser tudo tranquilo e não presta muita atenção no que você está fazendo, é quando você erra. 2254. Vamos ver se eu pingo o vizinho. 92.168.2.1. Ok. Pingo. Tá? Naturalmente, se eu tentar pingar o gateway, não vai funcionar. E se eu tentar pingar um vizinho em outra rede, também não vai funcionar, porque não existe roteamento configurado. Então, essa rede é inalcançável para essa rede aqui. Legal. Vamos adiante. Configuração de IP, 192.168.3.1. Gateway 192.168.3.254. IP config. Ok. Próximo. 192.168.3.2. Máscara padrão /24. Gateway 192.168.3.254. Tudo certo aqui no ipconfig. Vamos tentar pingar o nosso vizinho. Resposta. Até aqui. Tá bem tranquilo, tá? Então vamos lá para a configuração agora das subredes da filial. Mesma coisa. Configuração de IP 192.168.8.1, máscara padrão /24, gateway 192.168.8.254. Ok, ipconfig mostra que o sistema operacional pegou as configurações. Vamos lá. Configuração de IP 192.168.8.2. Eu costumo brincar com os alunos em aula que essa é a parte do processo de configuração de rede que sobra para o estagiário, né? Bom, tá aqui. Lembrando que a gente costuma fazer essa brincadeira, mas lembrem-se sempre daquilo que eu falei, né? Um erro nessa configuração do endereço final é suficiente para inviabilizar totalmente a comunicação da rede. É por isso, inclusive, que o DHCP acaba sendo vantajoso, né, para evitar a configuração manual errada. Aliás, outra das desvantagens da configuração manual, que eu esqueci de mencionar para vocês, é que ela está mais sujeita a erros humanos. Como ela é totalmente dependente da configuração da pessoa, né, é mais fácil você ter um erro humano do que um erro de um algoritmo pré-programado. Voltando aqui, 92.168.9.1, máscara padrão /24, 92.168.9.254, ipconfig mostra que está tudo certo. Prontinho. Vamos para a última máquina, 92 com gateway 9254. Vamos pingar o nosso vizinho. Ok, resposta. Pronto, até aqui então a gente fez as configurações no nível de acesso, né, aqui embaixo. Então até aqui está tudo pronto. E até esse ponto a gente tem aí redes locais se comunicando somente no contexto local, camada 2, sem absolutamente nada de roteamento, tá? Reparem que o link de longa distância está conectado através de interfaces seriais, clock provido pela serial 00 do roteador A. Tá? Muito bem.
Agora, o que a gente vai fazer? Então, agora, a gente iria para o próximo passo, que seria a configuração dos dois roteadores propriamente dito. Mas lembre-se daquilo que eu falei. Antes de configurar roteador, a gente vai organizar a informação. Organizar a informação é fundamental para a gente ter uma rede em operação. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente configura roteamento estático, é importante vocês terem em mente que o processo de configuração de roteamento estático ele vai consistir basicamente em duas etapas. A primeira etapa vai ser você identificar quais redes o seu roteador já conhece. A segunda etapa vai ser você identificar quais redes da sua interrede, quais subredes da sua interrede o seu roteador não conhece. E em não conhecendo, cabe a você adicionar rotas para que ele chegue nessas outras redes que ele não conhece. E aí o aluno pergunta o seguinte, mas professor, se eu estou configurando do zero, o roteador já não vai conhecer nenhuma rede, então eu não preciso identificar o que ele conhece. E esse é um primeiro engano, precisa. Como assim? Então, vamos entender isso, né? Por que você tem que identificar o que ele já conhece? Vocês estão lembrados, então, que eu falei para vocês que a gente vai configurar essas interfaces dos roteadores com endereços IPs, porque elas são membros de suas respectivas redes. Então, essa interface é membro dessa rede, essa é membro dessa rede, essa é membro dessa rede. Então, antes de ir para a configuração do roteamento propriamente dito, né, a gente vai subir todas essas interfaces e configurar os endereços dela e checar se as redes conseguem pingar o gateway como elemento da sua rede. E vocês têm que ter em mente que a lógica de um roteador, seja o Cisco, né, um iOS da Cisco, ou seja no Linux, é a seguinte. Sempre que o sistema operacional identificar que existe uma interface configurada com um endereço na rede, por exemplo, 192.168.1.0, ele vai partir da seguinte lógica. Bom, se eu sou membro da rede 1, é porque a rede 1 eu conheço. É porque eu estou diretamente conectado na rede 1. Então, depois que a gente tiver configurado essas interfaces, as 4 interfaces do roteador A, o roteador A já vai associar, já vai dizer que está, que é membro, que conhece as redes 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3 e 192.168.0.248/30. Por quê? Todas essas 4 redes aqui estão diretamente conectadas no roteador A. E, portanto, ele é membro dessas redes e, portanto, ele já conhece essas redes. Logo, ele não vai conhecer essas outras 2 redes, que vão ser elas que a gente vai ter que adicionar. Do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. O roteador B conhece essas 3 redes que estão diretamente conectadas nele e não vai conhecer essas 3. Tá? Então... é por isso que o processo de configuração de roteamento consiste em 2 etapas. Primeiro, fazer o mapeamento das interfaces diretamente conectadas no roteador. E esse processo é a primeira tabela daquele arquivo que eu estou disponibilizando na plataforma para vocês, na plataforma de ensino à distância e também lá no meu livro de laboratório Cisco. Então, vamos entender essa primeira tabela. Então, o primeiro passo é a gente organizar as informações acerca do mapeamento das interfaces dos roteadores. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem aqui uma coluna que vai identificar o roteador. A gente tem 2 roteadores no nosso cenário, então a gente vai fazer o preenchimento para os 2. A gente tem uma outra coluna em que a gente vai identificar qual rede está diretamente conectada em qual interface do roteador e qual será o IP dentro dessa rede que a gente vai atribuir para essa interface. A gente vai fazer isso para todas as interfaces de todos os roteadores, ok? Então, vamos começar o exercício olhando lá para o nosso cenário. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo roteador A. No roteador A, a gente tem na interface F00 a subrede 192.168.1.0.
e a gente chegou no acordo que a gente vai atribuir para essa interface o último endereço válido da subrede. Então, vamos anotar essa informação. Ó. O roteador A está diretamente conectado na rede 10, na sua interface F00, e vai receber o IP 192.168.1.254, que é um endereço de host dentro dessa rede. Tá? Lembrando, o primeiro endereço de toda a rede é o endereço que identifica a rede, portanto não pode ser atribuído para host. Então, 192.168.1.0 é um endereço de rede que você não pode usar nos hosts. Por isso que a gente começou 11, 12, tá? Da mesma forma, o último, que seria 255, é reservado para broadcast, ou seja, a comunicação para todos os nós da rede. E a gente também não pode usar, porque ele é reservado. Então, o último endereço válido acaba sendo 254. Tá? Então, veja que isso é um processo simples, mas fundamental para você organizar a informação. E ser organizado é a coisa mais importante para quem trabalha com redes. Porque você vai ter um monte de cabo, você vai ter um monte de roteador, você vai ter um monte de rede, um monte de computador. E se você não documentar, você fica maluco, você não vai conseguir trabalhar. Tá? Então, ok, vamos continuar esse processo. Então, vamos lá. No roteador A também está diretamente conectada a rede 192.168.2 em sua interface F01. Tá? Então, vamos lá. Ainda no roteador A, a gente tem a rede 2 na interface F01, muito cuidado para não errar isso aqui, e a gente vai atribuir para ela o último IP válido. A gente tem também no roteador a rede 192.168.3.0 na interface 10 e vai receber lá o último IP válido. Então, roteador A é membro da rede, da subrede 3.0, na interface F1/0 e vai receber o IP 192.168.3.254. Ok? Quem quiser anotar a máscara aqui, é uma informação também importante. Deixa eu anotar só para ficar mais organizado para a gente. Pronto, olha que legal. Mas não acabou ainda, né? No roteador A também existe a rede de longa distância, e aqui vocês têm que tomar cuidado que a máscara é /30, logo 248 é um endereço que identifica a rede, não host. Os endereços possíveis de host são somente 249 e 250. A gente vai reservar o 249 para o roteador A e vai guardar o 250 para o roteador B. Então, olha lá, interface serial 00 está na rede 248. Então, roteador A é membro da subrede 192.168.0.248, cuja máscara de rede é /30, e está diretamente conectado nessa rede através da interface S00, e seu endereço de rede vai ser 192.168.0.249. Ok? Vamos ver se está tudo certo. 192.168.0.248, tudo certo, 0249. Então, a gente acabou de mapear as redes diretamente conectadas no roteador A. Agora, falta a gente mapear as redes diretamente conectadas no roteador B, tá? Então, eu vou agilizar um pouco as coisas. Eu já vou mapear duas de uma vez só. F00 está na rede 8, F01 na 9 e a S00 na longa distância. Então, vamos lá. Lembrando que vocês devem fazer isso com calma, tá, pessoal? Não tenham pressa nenhuma para fazer o preenchimento das tabelas, porque se vocês preencherem errado, acabou a configuração do roteamento. Então, não é uma questão de saber comando, é uma questão de saber parâmetro. E para saber parâmetro, vocês têm que preencher essa tabela. Então, o roteador B conhece a rede 80, que está com máscara /24,
que está diretamente conectada em sua interface F00, cujo endereço será 8254, que é o que a gente configurou como gateway das máquinas da subrede 92688, tá bom? Roteador B conhece a rede 9 na interface F01 e o seu endereço será 192.168.9.254, ok? E o roteador B ainda conhece a rede 0248/30. Repare, então, que a gente está falando da mesma rede nessas duas linhas aqui. Deixa eu colocar em azul, só para... Pronto, só para vocês lembrarem que essas linhas aqui se tratam da mesma rede, que é o link ponto a ponto, tá? Na interface S00, eu vou anotar que essa interface aqui é em proveclock. E vai receber o único endereço que sobrou, que é o 0250. Deixa eu colocar as duas linhas de longa distância inteira em azul. Opa, prontinho. E essa linha aqui, então, a gente não vai precisar mais dela. Prontinho. Então, reparem que a gente... Vou salvar. E depois eu vou disponibilizar para vocês a tabela preenchida lá na plataforma online também, tá bom? Mas façam esse exercício de preenchimento. Isso é crucial, tá? Legal. Então, aqui a gente tem os dois roteadores já com todas as interfaces mapeadas. Então, a gente sabe quais redes estão diretamente conectadas. Então, agora que a gente preencheu essa primeira tabela, a gente vai configurar as interfaces do roteador. Então, a gente vai entrar em todas essas interfaces aqui, nos dois roteadores, e atribuir esses endereços de rede para essas interfaces. Tá ok? Vamos fazer isso, então? Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui o nosso roteador AA na CLI. Tá? Então, Enable para entrar em modo privilegiado, Conf-T para entrar em modo de configuração. Eu vou desligar a resolução de nomes para evitar de errar algum comando e ter que ficar esperando. E vou mudar o nome dele para roteador A. E agora a gente vai partir para as configurações. Antes, deixa eu só comentar de dois comandos show com vocês, ou seja, de exibição de informação, que a gente vai usar muito nesse cenário. O primeiro deles é o Show IP Interface Brief. Show IP Interface Brief. Esse comando mostra para a gente uma saída resumida com todas as interfaces físicas instaladas presentes no nosso roteador, qual o endereço IP que está configurado nela, tá? Como é que foi o método de atribuição, se foi manual ou se foi via DHCP, e se ela está up ou down. Então, todas estão administrativamente desativadas, porque, por padrão, elas vêm desativadas e a gente vai subir essas interfaces depois. Sempre que a gente configurar os IPs, a gente vai estar usando esse comando para checar o status, tá? Se as atribuições que a gente fez funcionaram. Outro comando extremamente importante quando a gente fala de roteamento vai ser o Show IP Route, que é o comando que vai exibir a tabela de roteamento presente no roteador, ou seja, quais redes o roteador conhece, né? Lembrando que o papel principal do roteador é conhecer redes para fazer roteamento. E olhem que o nosso roteador, então, a princípio, não conhece absolutamente nada, a tabela está vazia. Por quê? Ele não é membro de nenhuma rede e não foi feita nenhuma configuração de roteamento até agora, tá bom? Ok, então vamos fazer as configurações iniciais do nosso roteador, sempre consultando a tabela. Tá? Então, a gente está aqui no roteador A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na interface F00 e vai atribuir a ela o endereço 192.168.1.254, membro dessa rede /24 aqui, que é a 10. Então, vamos fazer isso.
interface F000, por isso que eu falei para vocês então que a tabela é importante, né? E reparem também que o indicador de posicionamento do iOS, né, que diz onde você está na árvore de configuração do iOS, ele fala que você está em submodo de configuração de interface, mas não de qual interface você está. Então é por isso que é importante que a gente se organize também. Tá? Então eu vou atribuir o IP 192.168.1.254. Esse é o comando IP address 192.168.1.254. A gente tem que informar uma máscara de rede nessa sequência necessariamente. Tá? Configurar a linha de comando no iOS da Cisco não é que nem configurar alguns comandos no Linux em que a precedência, a ordem dos parâmetros não é importante. Aqui a ordem dos parâmetros vai ser importante para a gente. Então a gente atribuiu esse IP para a interface e colocou ela como membro da rede 92.168.1, informando a máscara de rede /24. Mas não basta só atribuir o endereço, porque a interface ela está vermelha, ela está desativada. Então ela está administrativamente desativada. Então a gente tem também que subir essa interface. E o comando para fazer isso é o no shutdown ou no shut. Olha lá, interface mudou o status para up. E se a gente olhar aqui na topologia do Packet Tracer, a interface ficou verde. E a hora que o switch liberar aqui a comunicação, as máquinas da nossa rede local 1 já tem que ser capazes de pingar a interface F00 do nosso roteador. Tá? Mas vamos continuar configurando o roteador. Voltando para a nossa tabela, então, na 01, na interface F01, a gente vai colocar o IP 2254. Tá? Então, vamos lá. Interface F01, IP address 192.168.2.254 com máscara /24. No shut, está configurado. Próxima interface, F10 como 3254. Interface F1/0, IP address 192.168.3.254, com máscara padrão /24, subo a interface. Tá? Legal. Então até aqui a gente já configurou essas três interfaces, olha lá. Elas subiram, né? Estão verde. E a gente já vai configurar também a serial de longa distância. Lembrando que a serial 00 do roteador A vai ter que receber um comando especial para informar, para prover o clock para o outro roteador. Na prática, isso não seria necessário, porque normalmente o roteador está atrás de um modem, que é o modem da operadora de telecomunicações que se comunica com a rede da operadora e a operadora que provê sincronização. Mas como aqui a gente simulou uma nuvem através de um link ponto a ponto, um dos dois roteadores tem que prover sincronização. Tá? A gente vai considerar esse link aqui como sendo um link de 500K, só para prover sincronização. Então a gente vai colocar a interface S00, como responsável por prover clock, e com o endereço 249, cuidado agora, com máscara /30 na rede 248. Então, /30 vai ser máscara 255.255.255.252. Tá? Então, vamos lá. Pronto. Interface S00, IP address 192.168.0.249, com máscara /30. O comando para prover clock é clock rate. Vou colocar aqui 500 mil bits por segundo, que é 500K. Tá? Poderiam ser outros valores. E vou subir a interface. Só que olha lá, o status ainda está down. Né? Por que o status ainda está down? Da serial e das Fast Ethernet, o status ficou como up. Pelo seguinte, não existe enlace ativo ainda no link de longa distância, porque a interface serial na outra ponta do roteador B está down. Por outro lado, as interfaces Fast Ethernet do roteador A subiram, estão com status up, porque as portas dos switches já estão ativas por padrão.
Tá? Então, até agora, a gente já configurou todas as interfaces do nosso roteador A. Eu vou sair dessa configuração, vou salvar com write e vou olhar o comando de status das interfaces. Olha a diferença, então. A F00 já está up e pegou o endereço que a gente atribuiu. Mesma coisa na 01, mesma coisa na 10. Só a S00 que ainda está down, porque eu não tenho link ativo na outra ponta. E olha que interessante o detalhe da tabela de roteamento. Agora o nosso roteador conhece essas 3 redes, sem eu precisar informar isso explicitamente. Por quê? Se ele é membro dessas redes, ele já conhece essas redes. Ah, mas professor, o roteador conhece a rede 248, mas ainda não é membro dela. Por quê? Porque a interface está inativa. Se a interface está inativa, o roteador ainda não é membro da rede. Ele está com as configurações, mas o link não está ativo, então não existe essa entrada. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito bem. Então a gente fez a configuração do nosso roteador A, pelo menos a primeira parte dela. Tá? Lembrando que até agora a gente está só fazendo a atribuição de IPs para as interfaces. A gente vai fazer a mesma coisa agora do lado do roteador B. Aliás, antes disso, deixa só eu testar se as máquinas locais nessa ponta já conseguem pingar o gateway. Então, ping 192.168.1.254. Resposta, tudo certo. Ping 192.168.1.254. Resposta, tudo certo. Ping 192.168.3.254. Resposta, tudo certo. Outra coisa importante, né? Uma vez que a tabela de roteamento do nosso roteador A já conhece essas 3 redes que estão diretamente conectadas, penduradas nele, automaticamente os roteadores da Cisco já passam a fazer roteamento entre essas redes diretamente conectadas. Porque ele é um dispositivo roteador e parte do princípio de que a função dele é rotear. Né? O princípio do Linux para mapear tabela de roteamento a partir das interfaces conectadas é o mesmo. Ou seja, se você atribuir um IP para uma interface ETH0, automaticamente ele adiciona uma rota para a rede em que o seu endereço é membro. Tá? Mas, diferente do roteador Cisco, o Linux não roteia por padrão. E para você habilitar o roteamento por padrão, tem um comando lá que você tem que usar, que é o echo 1/proxy, sysnet, ipv4, IP forward, que é uma instrução para o kernel do sistema operacional agir como roteador. Por quê? O Linux não é roteador por padrão, diferente do iOS da Cisco. Então vamos ver se esse computador aqui, o PC4, consegue se comunicar com o PC6 e como seria o tráfego disso. Olha lá. Então a comunicação vai para o gateway da LAN 192.168.1.0. O roteador faz uma consulta na sua tabela de rotas. Ele vai consultar se ele conhece a rede do destino 92682. Nesse caso ele conhece. E ele vai despachar pela interface que é membro dessa rede. Portanto que chega nessa rede. Então o ping funcionou. A gente já tem roteamento no contexto físico da matriz. Comunicação interredes, mas no contexto físico da matriz. Tá? Mas ainda não existe a comunicação entre matriz e filial. Vamos ver. Olha lá. O computador, então, quer se comunicar com uma outra rede que não é a rede dele. O sistema operacional encaminha automaticamente para o seu gateway. O roteador vai fazer uma consulta para a tabela de roteamento. Ele não vai encontrar o destino e ele vai te mandar uma mensagem de retorno falando, eu não consigo chegar nesse destino, porque eu não conheço. Então, quando você não tem um gateway configurado e pinga um endereço inalcançável, o sistema operacional te retorna uma mensagem dizendo que houve uma falha, que é inalcançável, né? O host é inalcançável. Quando você já tem um gateway configurado e você tenta se comunicar com qualquer outra rede que você não conhece, o agente sempre vai receber uma mensagem de retorno. Mas sempre leiam os replies, porque o reply não quer dizer que funcionou. Tá? É agora o nosso gateway dando uma satisfação para a gente
do que aconteceu. Então, olha lá, a gente teve uma resposta, mas essa resposta não foi de quem a gente pingou na filial. Foi do próprio gateway nosso dizendo, o host é inalcançável. Então, agora o gateway é um elemento intermediário que dá satisfação para os nós da rede aqui embaixo. Tá ok? Muito bem. Então, vamos para a configuração do roteador B. O roteador B, eu vou agilizar um pouco mais as coisas aqui para não precisar ficar configurando. Opa, tem um errinho aqui. Ó. Pronto, /24. Eu vou agilizar um pouco as coisas. Então, o roteador B, na interface F00, ele vai estar na subrede 8, com esse IP, a 01 na 9 e a S00 na 0248. Tá? Não vou precisar informar na serial do roteador B aquele comando clock rate para prover sincronização, porque isso já foi feito na outra ponta. Então vamos lá. Roteador B, configuração. Enable para entrar em modo privilegiado, conft para entrar em modo de configuração. Vou desligar a resolução de nomes e mudar o nome desse roteador. A interface F00 vai receber o IP 9268.8254 e eu vou subir a interface. Pronto. A interface F01 vai receber o IP 192.168.9254 e eu vou subir a interface. Ok. E a interface serial 00 vai receber o IP 192.168.250, cuidado, tá? Com a máscara /30. E eu vou subir a interface. Reparem que agora sim, né, a interface serial foi subida, ficou ativa, né, foi ativada, aliás, desculpem, nas duas pontas. Então o enlace fica ativo entre as duas pontas aqui, ó. Tá? E vamos visualizar então algumas informações no nosso roteador B. Vou salvar. Show IP Interface Brief. Então essas interfaces estão todas up, configuradas nas redes que a gente queria. Show IP Route. Esse roteador conhece as redes 8 e 9 e agora a rede 0248 subnetada, ou seja, uma subrede menor da rede mãe 92680. Tá? Vamos tentar pingar a outra ponta serial, que é o 249, 100% de sucesso. Tá? Então, da mesma forma que antes as subredes da matriz já podiam se comunicar, porque o roteador já conhece essas redes, a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Então, vamos fazer um teste. Na subrede 8, primeiro eu vou pingar o gateway da subrede 8. Ok, resposta. E agora eu vou tentar pingar um elemento, um host, da subrede 9. Por conta da resolução do ARP, né, o aprendizado e associação de IPs com MAX, normalmente o primeiro ou os dois primeiros pacotes se perdem. Olha lá, um request timed out, mas a gente tem a resposta aqui que confirma que está tudo certo. Tá? Legal. Então a gente tem comunicação entre os micros das subredes nos prédios locais. Deixa eu fazer a simulação aqui para vocês, ó. Mas a gente não vai ter a comunicação entre as redes das unidades distintas. Por quê? O roteador A não conhece, ele não está ciente da existência das redes 8 e 9. Para ele só existe a rede 1, 2 e 3 e a de longa distância. Da mesma forma, o roteador B só conhece as redes 8 e 9 e a de longa distância. Para ele não existem essas redes aqui. Cabe ao administrador, que é ciente da existência de toda a interrede, fazer com que os roteadores também saibam da existência das outras redes e adicionar a rota dizendo, ó, roteador A, eu estou te afirmando que existe uma subrede 8
E você consegue alcançar essa rede através do seguinte endereço de próximo salto. E esse endereço de próximo salto, que a gente chama de next hop, vai ser o IP da interface do roteador imediatamente vizinho. Tá? Legal, então olha lá, vamos ver aqui mais uma vez. Ó. Vou tentar um ping entre duas redes bem diferentes. Opa, PC2 para PC8. Pronto, vamos por animação. Auto Capture. Então a primeira coisa que o sistema operacional faz é identificar que é uma rede de destino em outra rede. Então ele encaminha para o gateway. O roteador não consegue encontrar a rede de destino na sua tabela de rotas e devolve uma mensagem dando uma satisfação pro host que fez essa solicitação, e depois, se vocês quiserem, vocês podem clicar em qualquer ponto da comunicação da animação, nas mensagens, para ver o conteúdo dos pacotes. Tá? Olha lá, endereço de origem, endereço de destino. Esse é um recurso legal do Packet Tracer. Bom, chega de animação. Ok, então até aqui a gente fez o mapeamento das interfaces diretamente conectadas nos roteadores e o preenchimento dessa tabela. O segundo passo é a configuração propriamente dita do roteamento estático, que não é uma configuração difícil, é fácil, só que ela é fácil de errar. E a sacada, né, o que vai determinar o sucesso da configuração é essa organização aqui. Ó. Se você for organizado para preencher essas tabelas, está tudo certo. Você não vai ter problema nenhum. Vocês vão ver que a configuração são poucas linhas de comando. Então, qual que vai ser a próxima etapa nossa na organização das informações? A gente vai preencher essa segunda tabela, que é o de incremento manual de rotas na tabela de roteamento, dos roteadores. O que essa tabela vai ter que dizer para a gente? Você já identificou quais redes o roteador A conhece. Então fica fácil você enxergar quais redes ele não conhece. Se ele conhece a rede 1, 2, 3 e a longa distância, ele não conhece a 8 e a 9. Então a gente tem que adicionar uma rota para ele chegar nas redes 8 e 9. E ele vai chegar nas redes 8 e 9 através do endereço de próximo salto dessa interface do seu roteador vizinho. Tá? Da mesma forma, o roteador B não vai conhecer essas três. Então, vamos preencher as tabelas. Ó. O roteador A vai precisar adicionar uma rota para a rede 8. E ele vai chegar na rede 8 através do endereço IP da interface serial 00 do roteador B, que é esse daqui. Tá? É uma rede barra 24. Ainda eu vou precisar adicionar outra rota no roteador A para ele conhecer, saber que existe a rede 9 e ele pode sim alcançá-la através do seu vizinho roteador B, que tem ciência da existência dessa rede. Então eu costumo brincar com os meus alunos que roteamento na internet ele funciona jogando a batata quente um para o outro. Tá? Um roteador consegue resolver o problema, consegue chegar no destino, ele encaminha para aquela interface. Se ele não conhece, ele joga o problema para o seu vizinho que pode conhecer. Só que ele não tenta jogar a batata quente se ele não souber que o vizinho dele pode resolver o problema. É por isso que é importante a gente fazer essas configurações. Da mesma forma, no roteador B, eu vou precisar adicionar as redes 1, através da interface serial do roteador A. Então, reparem que agora é o processo inverso. Ó. Em B, eu vou adicionar essas três redes que serão alcançáveis através de uma rota apontando para o IP dessa interface serial. Então, vai ser o 92.168.0.249. Ainda em roteador B, vou adicionar a rede 2, que será alcançada através desse próximo salto. Ainda em B, vou adicionar a rede 3, que será alcançada através desse próximo salto. Tá? Ok, então a gente fez aí o trabalho de identificação de quais rotas têm que ser adicionadas. Esses são os parâmetros que você tem que informar para adicionar rotas. O comando que a gente vai usar para adicionar rotas no iOS vai ser IP route
a rota que a gente quer adicionar, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, 0, 0, a máscara dessa rede e qual vai ser o endereço do next hop. O comando é só isso. Então, reparem que a sintaxe é IP route, não tem segredo. O segredo é você saber quais parâmetros você tem que informar. E se você não construir a tabela de maneira organizada, como a gente fez aqui, errar isso vai ficar muito fácil. Tá? Então vamos lá fazer as configurações. No roteador A, primeiro eu vou mostrar a tabela de rotas para vocês, ó, tá? As redes diretamente conectadas. Entrar em modo de configuração. Então a gente vai adicionar a rede 8/24, que será alcançada através do IP 250. E a gente vai adicionar a rede 9. Pronto. Está feito. Só isso. A sintaxe é simples, objetiva e direta. Só que para a gente chegar nessas duas linhas mágicas, a gente precisou organizar todas essas informações. Então, sem organização, fica muito difícil fazer a configuração do roteamento estático. Com organização, fica muito fácil. Tá? E agora, vamos olhar para a tabela de rotas. Olha o que a gente tem agora. Além das entradas identificadas pela legenda C, a legenda C quer dizer rotas diretamente conectadas, a gente tem duas novas rotas identificadas pela letra S. E S quer dizer rota estática, ou seja, adicionada manualmente pelo administrador. E olha que interessante como fica a disposição dessa informação. A rede 192.168.80 pode ser alcançada através do IP 192.168.0.250, que é a interface serial do roteador B. Então, sempre que vier um pedido de comunicação com qualquer host nessa rede 8, o roteador A vai consultar a sua tabela de roteamento, vai procurar uma entrada para essa rede. Se existir essa entrada, ele vai obedecer o conteúdo da entrada e encaminhar para o next hop. Tá? Na videoaula seguinte, na próxima videoaula, a gente vai estudar roteamento dinâmico e eu vou detalhar com vocês o que quer dizer esse parâmetro, esses dois parâmetros que estão em colchetes. Rapidinho, agora eu só vou fazer um comentário bem rápido, né? Esses dois valores vão ser extremamente importantes para a gente, porque o segundo valor depois da barra vai ser o custo de se chegar até o destino. Custo da métrica. E custo de métrica tem muito a ver com roteamento dinâmico. É por isso que esse valor vai fazer sentido no roteamento dinâmico. No roteamento estático, sempre esse custo vai ser 0. E esse primeiro número, essa primeira métrica antes da barra, é um valor que a gente chama de distância administrativa. E a distância administrativa vai ser importante para um roteador saber qual rota ele deve optar para chegar num determinado destino, quando ele eventualmente conhecer várias rotas para se chegar nesse mesmo destino. Então, por exemplo, quando você usa vários protocolos de roteamento dinâmico, e mesmo intercalado com roteamento estático, o seu roteador pode conhecer mais de uma rota para o destino 80. E aí, qual que é o critério que ele vai usar para decidir isso? Vai ser esse valor, mas eu vou detalhar esse conceito com vocês na próxima aula. Tá? Por enquanto, pensem assim. Eu vou viajar para São Paulo. Tá, então, quais são os caminhos possíveis que eu tenho para viajar para São Paulo? Você vai lá, programa o seu GPS, ele vai te dar algumas opções. Esse é o caminho mais rápido, esse é o caminho mais curto, esse é o caminho que tem menos pedágio, tá? E aí tem que existir algum critério para definir qual rota será escolhida. Basicamente o princípio é esse. Então até aqui a gente configurou o roteamento estático num dos lados. Mas enquanto a gente não configurar o roteamento estático no roteador B, não adianta as redes da matriz tentarem falar com a filial que o tráfego vai sair daqui da rede local, da matriz, e vai chegar na filial, mas a resposta não vai conseguir voltar para a matriz, porque o roteador B não sabe chegar nas redes da matriz. Embora a matriz, por enquanto, saiba chegar, né, nas redes da filial. Então, vamos fazer as configurações do roteador B. Mesma coisa. A gente vai adicionar a rede 1,
através do próximo salto 0249. Muito cuidado para não inverter esse IP, tá? A gente vai adicionar a rede 2. Para não precisar digitar de novo, pessoal, eu aperto a setinha para cima, tá? Só para, às vezes, vocês estão olhando aí na tela e falam, nossa, como é que aparece, né, do nada o comando? Eu estou apertando para cima para repetir o último comando. E só estou mudando os valores que identificam a rede. Ok? Muito bem. Vou salvar as configurações e vou visualizar a tabela de roteamento. Olha lá. Surgiram 3 novas rotas estáticas apontando para as redes 1, 2 e 3. E se a gente fez tudo certo, se a gente não errou nada na hora de fazer o mapeamento das interfaces, o incremento manual de rotas na hora de preencher essas tabelas, já é para a gente ter comunicação total entre todas as sub-redes da nossa interrede maior. Então vamos fazer um teste de comunicação. Vou pegar um computador 926892 e vou tentar pingar um 926811, por exemplo. Então vamos lá. Ping 192.168.1.1. Resposta. Tá funcionando. Vou usar o Tracert para pedir para o meu host traçar a rota que ele está fazendo até ele chegar naquele destino. Olha lá. O primeiro salto, então, é chegar no roteador, que é o gateway da minha rede local 9. Eu sou um 926892, então ele vai para o gateway. Do meu gateway, que é o roteador B, que é uma interface do roteador B, ele vai até a interface serial 00 do roteador A. Então aqui houve o salto de B para A. E de A, ele sai da interface serial e vai até a interface F00 para alcançar o host na rede 1. Vamos visualizar essa animação. Deixa eu apagar essa daqui. Pronto. Então vamos visualizar uma animação para mostrar esse processo. Olha lá. O pacote de destino para a rede 1 é direcionado para o gateway da subrede 9. Ele consulta sua tabela de roteamento e determina que a rede 1 é alcançável através da interface serial 00 do roteador A, e ele faz a resolução disso e encaminha para a interface correta. Ok? Então, nosso cenário está 100% funcional. Todas as máquinas em qualquer rede falam com máquinas em qualquer outra subrede. Então, agora vamos fazer uma comunicação do PC7 na subrede 192.6820 para o PC1 na subrede 192.6880. Mesmo processo. Olha lá. Prontinho. Né? Uma dica que eu costumo dar para os meus alunos, né? Como é que a gente faz para saber se as tabelas de roteamento dos dois roteadores estão permitindo comunicação total entre todas as redes? Bom, uma maneira de você garantir que está tudo certo é você comparar as tabelas de roteamento de todos os roteadores. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu abri do lado esquerdo a tabela de roteamento do meu roteador A e abri do meu lado direito a tabela de roteamento do meu roteador B. Ambos os roteadores e todos os roteadores do seu ambiente, né, se você tiver 3, 4 roteadores, né, via de regra, eles deveriam, e é interessante e é importante que todos eles conheçam todas as sub-redes da sua interrede. Ou seja, todos eles têm que ter as mesmas entradas para todas as sub-redes. Só que essas entradas vão variar na forma pela qual ele vai alcançar essas sub-redes. Então, por exemplo, tanto A como B tem uma rota para a rede 192.680248. Tanto A como B tem uma rota para a rede 192.16810. Tanto A como B conhece a rede 2, a rede 3, a rede 8 e a rede 9. O que muda é a forma pela qual cada um desses roteadores alcança essas redes. Então, a rede de longa distância é alcançável diretamente por ambos os roteadores, porque ela está diretamente conectada entre eles.
No roteador A, as redes 1, 2 e 3 estão diretamente conectadas nas suas interfaces. No roteador B, as redes 1, 2 e 3 foram estaticamente adicionadas e são alcançáveis através do roteador vizinho. E agora o papel se inverte. No roteador A, as redes 8 e 9 são alcançáveis através do roteador B, e no roteador B, as redes 8 e 9 estão diretamente conectadas em suas interfaces. Tá ok, pessoal? Então essa foi a resolução do laboratório 2 do livro, e com ela a gente encerra aí o processo de configuração de roteamento estático em roteadores da Cisco. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar com a configuração de roteamento dinâmico, e aí eu vou abordar com vocês os protocolos RIP, o OSPF e o EIGRP, que é proprietário da Cisco, mas antes a gente vai trabalhar um pouco de conceito que é fundamental. Tá ok? Então, obrigado, um abraço e até a próxima.